Hi everyone! Espero que todos vocês estejam bem. Eu sou o professor Silvio e nós vamos começar a nossa aula de hoje com um lembrete básico. Lembrando vocês de fazerem as atividades do Classroom, de na dúvida assistam às aulas do Aula Paraná, seja qual for o vínculo que vocês utilizam. Se tem dúvida, persistiu dúvida, entre em contato com o seu professor, conversa com a equipe pedagógica, conversa com a direção da sua escola, que vai auxiliar vocês nesse período que nós estamos vivendo agora, ok? Na aula passada, pessoal, nós falamos sobre algumas invenções que foram desenvolvidas por sorte, ao acaso, né? E como sempre, estamos aprimorando, ampliando o nosso repertório léxico, o nosso vocabulário sempre diário. Na aula de hoje, nós vamos dar essa continuidade, vamos falar sobre alguns sinônimos, vamos fazer uma revisão verbal e falarmos sobre a formação de algumas palavras. The invention of mouth. While a still teenage student, William Henry Perkin accidentally discovered the first synthetic organic dye in history, that of the color mauve. Então, vejam que aqui nós vamos falar de uma invenção que aconteceu por acidente, aconteceu ao acaso, né? Quando jovem, quando aluno ainda, o William Henry Perkin acidentalmente descobriu a primeira tintura sintética da história. E a cor que ele desenvolveu foi o malva. É alguma coisa próximo do fúcsia, do roxo, né? It was a profitable mistake that demonstrated the enormous possibility of chemistry, a science that in the middle 19th century had just been born and scarcely had any application. Então vejam que aqui foi nessa desenvoltura, ele encontrou, através de um erro, que foi de uma coisa boa e demonstrou o uso da química, as possibilidades da química, que até na metade do século XIX, era uma ciência que estava se engatinhando e o pessoal ainda tinha muito receio das suas aplicações, né? Nesse caso, eu quero que vocês observem o nosso fragmento e marquem a resposta correta, a alternativa correta. Então, according to the chart, Perkin accidentally discovered the synthetic malaria. Perkin accidentally discovered the color mauve. Perkin accidentally dyed his clothes. Então, Perkin acidentalmente descobriu uma cura sintética para a doença malária. Ele acidentalmente descobriu a cor malva ou acidentalmente tingiu as suas roupas. Eu quero que vocês observem esse verbo dyed, que com Y não tem nada a ver com escrito com I. Quando é escrito com I, ele tem o significado de morte ou morto, com Y de pintar, de tingir. Então, por exemplo, se o pessoal tem a ideia de tingir os cabelos, em inglês a gente diz we dye our hair. Nós pintamos o nosso cabelo, ok? Perkin was a famous artist, was a student ou was a designer. Então, Perkin, o que Perkin era? Um artista famoso, um aluno ou um designer? A informação está aqui para auxiliar vocês. Vou dar um tempinho e a gente já volta.
Então, pessoal, de acordo com o nosso fragmento, Perkin accidentally discovered the color mauve. Então, ele, através das suas pesquisas, ele acidentalmente descobriu essa cor, que é um pigmento sintético. Perkin was a student. Era um aluno. As duas informações vocês encontram aqui. Still a teenage student, William Henry Perkin accidentally discovered the first synthetic organic dye in history, that the color mauve. Ok? Continuando, complete as frases. Nós temos o fragmento que vai auxiliar vocês. The mauve that demonstrated the enormous possibility of chemistry. A cor ou pigmento que demonstrou uma enorme possibilidade para a química. Isso está na nossa alternativa A. Alternativa B. Chemistry was that had just been born in 19th century. A química foi que se desenvolveu, ou que nasceu, a partir do século XIX. Vou dar um tempinho para vocês pensarem e a gente já volta. Olha lá, pessoal. De acordo com o nosso fragmento, the mauve was a profitable mistake that demonstrated the enormous possibility of chemistry. A coloração malva foi um erro de orgulho, né, um erro acessível, que demonstrou as várias possibilidades da química. E nós temos essa informação já bem no início do nosso fragmento. The chemistry was a science that just been born in 19th century. Né? Então, dando continuidade no nosso fragmento, chemistry, a science that the middle 19th century had just been born and scarcely had any application. Então, aqui a gente fala no século XIX, no nosso fragmento diz em meados ali no meio do século XIX, ok? Agora, relacione as duas colunas e nós vamos usar essas informações que estão na coluna da esquerda para completar as duas frases. Nós temos aqui to come about e to work out. To come about e to work out são duas conhecidas como phrasal verbs, ou verbos frasais. Por quê? Porque eles podem ser utilizados como uma forma de sinônimo. Quando você está desenvolvendo a sua fala, para não ficar repetitiva a sua fala, ou sempre você utilizando o mesmo vocabulário, a gente pode substituir, vai ter a mesma ideia da frase, ou a mesma ideia do enunciado ali que você quer propor, mas falado ou escrito de uma forma diferente. Então nós temos to come about, to work out, e temos to develop in a satisfactory way, então desenvolver de um modo, de uma posição satisfatória,
E to happen or to start to happen, que acontece ou que dá início a acontecer determinadas coisas. Para auxiliar vocês, vocês vão usar essas duas expressões nas duas frases que estão aqui. Famous inventions and advances that by accident. As invenções famosas ou os avanços que por acidente. Então, com base nessa ideia, vocês vão usar uma das duas expressões aqui. E a segunda, accidents that happened. Acidentes que aconteceram. Né? Vou dar um tempinho para vocês colocarem em ordem, completarem as frases e a gente já volta. Então, pessoal, continuando aqui a nossa informação, to come about means to happen or start to happen. Né? Iniciar ou dar início a algo. E work out, to develop in a satisfactory way. Então, desenvolver ou dar andamento de uma forma positiva ou satisfatória. Com base nessa fala, vamos para as nossas frases. Famous inventions and advances that come about by accident, né, que deram início ou que aconteceram por um equívoco, e accidents that happen to work out, de uma forma positiva, uma forma satisfatória, ok? Quando nós falamos, pessoal, quando nós qualificamos algumas situações, a gente tem o uso dos adjetivos. E quando nós queremos classificar ou qualificar um verbo, nós vamos passar a utilizar os advérbios. Então, observe. We use the adjectives to qualify a noun. Então, qualificar substantivos, a gente usa adjetivos. We use adverbs to qualify or modify a verb. Advérbios vão ser usados ou para qualificar ou para modificar um verbo.
In English, we can change an adjective to an adverb, putting the suffix li in the end of the adjective. Some adverbs come after the main verb or after the object in the sentence. Então, quando a gente vai transformar um adjetivo em um advérbio, a regra básica, claro que tem algumas alterações, tem algumas outras diferenciações, mas a regra básica é o acréscimo do sufixo. Então, no fim do seu adjetivo, você vai colocar a expressão ly. E alguns advérbios podem vir depois do verbo ou depois do objeto dentro da frase. Como nós temos o exemplo aqui. He speaks fluently. Ele fala, ou ele pronuncia fluentemente. He sang beautifully last night. Ela cantou belamente, de forma bonita, na noite anterior. Sometimes I dance into the bathroom. Às vezes eu danço no banheiro. Vejam que nós temos 3 posições do uso do advérbio. No fim, no meio ou no início. Isso vai depender do advérbio que nós estamos falando, ok? Com base nessa nossa fala, observem que todas as palavras que estão em destaque, elas são advérbios e nós temos do lado, na direita, o seu sinônimo. He accidentally left. Ele acidentalmente deixou. Entirely new ones, de forma inserida, novas situações, novas pessoas. The pop cycle eventually end up. Então, o picolé eventualmente deixou ou partiu. Could quickly cook food. Podia rapidamente cozinhar comidas. Então vejam que cada um desses advérbios que estão em questão aqui, nós temos do lado direito o seu sinônimo. Rapidly, completely, unintentionally and finally. Vou dar um tempinho para vocês colocarem esses advérbios em ordem e a gente já retorna. Então, pessoal, continuando nossa atividade, he accidentally left. He unintentionally left. Usando as duas palavras, o significado não vai sofrer alteração. The entirely new ones, completely new ones. The pop cycle eventually or finally end up. E could rapidly or could quickly cook food. Então, observem que nós temos sinônimos com o mesmo significado, mas com advérbios diferentes, porque todos eles terminam com ly. Observem que, por exemplo, a expressão unintentional já tem um L, então eu duplico o L quando acrescento o Y. Final, finally,
sempre duplicado. Isso acontece tranquilamente. Rewrite the sentences. Reescreva as frases. Nós temos duas frases aqui que vai auxiliar vocês para reescrevê-las, utilizando, vejam que nós temos em destaque dois adjetivos, brilliant e brief. Né? Então, o que eu quero? Eu quero que vocês transformem as frases que estão aqui, que estão com adjetivos, através dos advérbios. Nós vamos dar uma ênfase maior em cada uma delas. He solved the problem in a brilliant way. Ele resolveu o problema de uma forma, de um modo brilhante. Each chapter presents the historical context in a brief manner. Então, cada capítulo apresenta um contexto histórico de um modo breve. Então, eu quero que vocês leiam as frases e alterem o adjetivo para um advérbio, ok? Um tempinho para vocês fazerem e a gente já retorna. Observem, pessoal, a nossa frase. He solved the problem in a brilliant way. Ele resolveu o problema de uma forma ou de um modo brilhante. O que nós observamos aqui? He solved the problem brilliantly. Quando eu trabalho com um adjetivo, eu preciso acompanhar esse adjetivo com um substantivo. No caso de um advérbio, nós não precisamos. Então, he solved the problem brilliantly. Ele resolveu o problema de forma brilhantemente. O nosso ly em inglês tem a mesma significação do sufixo mente no português. Adequadamente, brilhantemente, né? Então sempre vai ter, o ly vai ter a mesma ideia. Each chapter presents the historical context in a brief manner. Each chapter presents the historical context briefly.
Cada capítulo apresenta um contexto histórico brevemente. Veja que nós retiramos o modo, né, o manner, e vejam que aqui nós temos duas possíveis respostas. Ou o advérbio vai no fim, ou each chapter briefly presents in a historical context. Cada capítulo brevemente apresenta um contexto histórico. Observem que aqui não muda, em nenhuma das duas frases vai mudar a ideia. Nós só mudamos a posição do nosso advérbio para quê? Para que a frase tenha uma melhor compreensão, ok? Agora, eu quero que vocês observem aqui, e nós vamos completar o texto com os verbos no passado. Então, nós temos the color move, e nós temos esses verbos para auxiliar vocês. Make, realize, patent, happen e open. The color move. Então, a respeito da cor malva. In 1856, the chemist William Perkin was trying to find a cure for malaria when his experiments produced a dark sludge. Então, o que aconteceu? Lá em 1856, o William Perkin, ele estava buscando a cura para a malária e percebeu nos seus experimentos que ficou um lodo escuro nos recipientes. It was a disappointing result, but Perkin noticed the color. Infelizmente, o resultado não foi satisfatório para ele, mas ele percebeu a cor. It was a particular shade of purple, which to be a hot color at the time. Então, era uma cor que aproximava-se do roxo, né, tons de roxo, o qual se tornou a cor daquele momento. Né? Então, a sociedade acabou adquirindo aquela cor. He was able to isolate the compound that produced the color mauve, and it worked well as dye. Então, vejam que aqui ele isolou aquele material e aquele composto e produziu a cor, o malva. Né? E depois disso trabalhou muito bem como uma tintura sintética. Perkin his synthetic dye in the first synthetic and opened a company to make and sell it. Então vejam que depois disso ele desenvolveu o seu pigmento, a sua coloração sintética, e depois disso ele abriu uma companhia, começou a produzir e vendeu. Então, os verbos que nós temos, make, realize, patent, happen e open. Observem que nós pedimos ele no passado. Prestem atenção, porque nós temos verbos tanto regulares quanto irregulares para auxiliar vocês. Vou dar um tempinho para vocês responderem e a gente já volta.
Então, pessoal, nós temos os nossos verbos ali. Observem que nós temos 5 verbos e 4 espaços, então um vai ficar sobrando mesmo, e todos eles no passado. Então vejam lá. It was a particular shade of purple which happened to be a hot color at the time. He was able to isolate the compound that produced the color, mauve, and realized it worked well as dye. Perkin patented his synthetic dye, the first synthetic made, and opened a company to make it and sell it. Então vejam aqui, né? A cor, um tom de roxo, o qual aconteceu, se tornou a cor do momento. Conta a história que, inclusive, a Rainha Vitória, da época, usava os tons de malva nas suas roupas, né? Ele foi capaz de isolar o composto e produziu a cor malva e percebeu que poderia ser ótimo para tingir. Ele patenteou o seu pigmento sintético e depois o sintético que ele fez abriu a companhia para produzir e vender. Observem, pessoal, que nós temos 3 verbos regulares e um irregular. Os regulares terminam por ed, né, que nós já trabalhamos, nós já falamos em aulas anteriores sobre verbo regular. Se vocês tiverem dúvida, dá uma olhadinha de volta nas aulas ou conversa com o seu professor. E o verbo make, que o passado dele é made, é um verbo irregular, ok? Agora, com base no nosso fragmento, vocês têm 3 perguntas para responderem. A. Who invented the first synthetic dye? Quem inventou a primeira coloração, o primeiro pigmento sintético? B. What was his purpose? B. Qual foi a proposta dele? Qual foi a ideia inicial? C. His invention is profitable. A invenção dele foi algo de orgulho dele? Vou dar um tempinho para vocês pensarem, vejam pelo fragmento e a gente já retorna.
Observem as nossas questões, pessoal, e de acordo com o nosso fragmento. Who invented the first synthetic dye? Quem inventou a primeira pigmentação, o primeiro tingimento sintético? William Perkins. Né? Chemistry, William Perkins was trying. O que aconteceu? Qual era a ideia dele? A ideia dele was to find a malaria cure. Então, a proposta dele era desenvolver a cura para a malária. Was his invention profitable? Ele teve orgulho dessa descoberta dele? Sim, tanto é que ele abriu uma empresa, opened a company, to make and sell it. Então ele abriu para produzir e vender, ok? Agora, observem a nossa tabela, que está aqui a forma base e o passado simples. Então, quando a gente trabalha com a forma base, lembrando vocês que, como eu já falei, dos verbos regulares e irregulares, os regulares têm a regra do ED, os irregulares, como o que estão aqui, ele modifica a sua escrita. Então, no presente ou na forma base, alguns têm a escrita que permanece, outros alteram. O que vocês precisam verificar? Muito aprendizado para a gente chegar a lembrar de todos esses verbos. Eu quero que agora vocês coloquem esses verbos no passado, né? Vão colocar cada um dos verbos que está ali no passado. Por exemplo, na letra A, Tom's father him to drive when he was 17. O pai de Tom, ele a dirigir quando ele tinha 17 anos. He needed some money, so we our car. Nós precisávamos de dinheiro, então o nosso carro. And a lot of money yesterday in a mauve dress. And muito dinheiro ontem em um vestido malva. Don his foot when he fell off his bike. Então, Don, o pé dele quando ele caiu da bicicleta. Então, vocês vão usar os verbos que estão aqui na tabela para preencher de forma correta as frases. Vou dar um tempo para vocês fazerem e a gente já retorna.
Olhem lá, pessoal. Tom's father taught him how to drive when he was 17. O pai de Tom ensinou, o passado de teach. We needed some money, so we sold our car. Precisávamos de dinheiro, então vendemos o nosso carro. Sold, passado de sell. And spent a lot of money. Gastou muito dinheiro em um vestido malva. E Don hurt his foot when he fell off his bike. Machucou o pé quando caiu da bicicleta. What time is it? It's a quiz time. É o momento do nosso quiz. Check the correct alternative. Então, o nosso quiz, nós já falamos do Perkin, já falamos das suas invenções. William Perkin discovered the first profitable malaria cure, descobriu uma cura acessível para a malária, was trying to find a cure from yellow fever, estava buscando a cura para a febre amarela. Discovered a profitable synthetic mauve dye, descobriu o primeiro pigmento, o primeiro tingimento sintético. Né? Como a gente já viu anteriormente, William Perkin discovered a profitable synthetic mauve dye. The color mauve was a way to show the accidents could be good. A cor malva, ela é um jeito de mostrar que acidentes podem ser bons. Was intentionally created to cure disease. Intencionalmente foi utilizado para curar doenças. Ou was a way to show that Perkins did it intentionally. Ou foi um jeito de mostrar que Perkins fez com a intenção de criar a cor. Aqui, como a gente já viu nos nossos textos, was a way to show the accidents could be good. Mostrou um modo de provar que os acidentes podem ser positivos em várias situações. Agora eu quero que vocês observem a nossa expressão. The real voyage of discovery consists not in seeking new landscapes, but in having new eyes. A verdadeira viagem da descoberta consiste em não buscar novas paisagens, mas ter novos olhos. Marcel Proust, French writer. Students, na nossa aula, a gente verificou essas descobertas, ampliamos o nosso repertório sobre advérbios, sinônimos, revisamos os nossos verbos regulares e irregulares. Deixo aqui o meu abraço para vocês, se cuidem e see you.